Olá, vamos dar continuidade ao curso tratando da taxa de manuseio de resíduos sólidos urbanos de Fortaleza. E vamos tratar agora de como se dará essa cobrança dessa taxa. E a lei traz, mediante um documento de cobrança, que é de exclusivo e específico, ou de imposto ou taxa, ou ainda, junto à cobrança de tarifas e preços públicos, quando o contribuinte for usuário deste serviço. Então, normalmente no município de Fortaleza se dá, quando é por imposto, que é o uso exclusivo ou específico da taxa, pode ser veiculado através de um DAM. É uma das possibilidades. Outra possibilidade, tal qual a CIP, que é a contribuição de iluminação pública, que vem cobrada na conta de energia elétrica, aqui em Fortaleza, existe a possibilidade também da taxa ser cobrada dessa forma. Efetivamente, em 2023, já foi cobrado através de um DAM, tal qual a maioria dos impostos do município de Fortaleza. Mas na lei existe uma variedade de formas em que essa taxa pode ser cobrada. E essas são as formas apresentadas pela Lei 11.323, de dezembro de 2022. E agora vamos falar quem são os responsáveis solidários pelo pagamento da taxa. Os responsáveis solidários, na conceituação do direito civil, se dá quando temos uma pluralidade de devedores e o credor pode cobrar de todos ou de um somente. Todos são responsáveis pelo pagamento do débito. E posso cobrar só daquele, o credor, né? Só daquele que tem maior condições de quitar. Não há um benefício de ordem. Isso é que quer dizer responsabilidade solidária. Então, nós temos como os responsáveis solidários dessa taxa o titular do direito de usufruto, de superfície, de uso ou de habitação. Todas essas formas também estão presentes lá no Código Civil e tratam de parcelas da propriedade. Né? Não, quem não tem a propriedade plena do imóvel, mas tem usufruto, de superfície, do uso, da habitação, são uma parcela dessa propriedade. O compromissário, o comprador do imóvel, o comodatário, que é aquele que tem a posse através de um contrato não oneroso, os tabeliães, os notários, oficiais de registro de imóveis em cartório, né, que fazem aquele serviço de escrituração e transcrição em registros desses imóveis, o ocupante ou cessionário de imóvel público, em uma das condições previstas no parágrafo 1 do artigo 12. Então, todos esses são responsáveis solidários do pagamento da taxa, juntamente com os contribuintes, que é o proprietário, o possuidor, e que são os considerados contribuintes da taxa. Agora vamos falar da não incidência. O que é a não incidência? A não incidência é quando eu retiro do campo de incidência, do universo de contribuintes que efetivamente podem pagar a taxa, eu tiro um grupo e esse daqui não vai pagar. Então, eu tiro do campo da incidência da taxa. Então, chama-se não incidência. Quando essa não incidência está na própria Constituição, ela leva o nome de imunidade, mas isso aqui a gente está tratando de algo que está numa lei municipal. Então, a gente não trata como uma imunidade, por não estar localizado na Constituição. Então, quem vai ser beneficiário dessa não incidência? São imóveis de propriedade da administração direta e indireta dos poderes executivo e legislativo do município de Fortaleza. Então, tanto a administração direta e indireta do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo Municipal de Fortaleza, eles não irão pagar a taxa, porque não vai haver incidência para esses imóveis pertencentes a esses órgãos públicos. E lembrando que a taxa ela não é beneficiária, já que eu falei de imunidade, ela não faz
não tem imunidade para a taxa. Na Constituição, ela engloba a questão dos impostos, a imunidade. E tem umas condições, né? Que desde que não destinados à exploração econômica e que não haja contraprestação de tarifas, que é o que está lá no artigo 12, né? Quem é concessionário, permissionário de um imóvel público que vai pagar uma tarifa e haja uma exploração econômica. E desde também que não é ocupado ou cedido a terceiro para uso residencial, exploração de atividade econômica com fins lucrativos. Então, são essas duas as condições para que esses imóveis de órgãos públicos do município, tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo, se beneficiem da não incidência. O imóvel cedido em locação, comodato ou cessão a qualquer título, a órgãos ou entidades da administração direta e indireta dos poderes executivo e legislativo do município de Fortaleza também são alcançados por essa não incidência. Então, o imóvel não é do município, né, de Fortaleza, mas a administração direta ou indireta, tanto do executivo quanto do legislativo, está locando ou foi cedido em locação, comodato ou cessão a qualquer título, também vai ser amparado, alcançado pela não incidência da taxa da TMRSU. E agora vamos falar de isenção. A isenção é justamente o fato de você não ter que pagar essa taxa. É o que a gente chama de isenção. Normalmente, quem estaria todos os contribuintes, todas as pessoas que possuem imóveis de acordo com a lei iriam ter que pagar. Mas o mesmo órgão que pode instituir a cobrança de um determinado tributo, no caso aqui essa taxa, ele também pode isentar. E se isentou várias pessoas, né? Vários imóveis, totalizando aí cerca de quase 60% ou 60%, pelo menos, de imóveis que são isentos de ter que pagar TMRSU. Então, primeiro, imóveis edificados residenciais com padrão baixo normal. Vimos em aulas passadas que temos subcategorias das categorias residencial e não residencial. E uma delas é o padrão baixo e normal. O próximo teria mais dois que não estão englobados aqui, na isenção. O baixo e o normal, se o imóvel for caracterizado, essa subunidade for caracterizado como padrão baixo ou normal, vai ser isento de pagar a TMRSU. Em caráter específico, esse é em caráter geral. Em caráter específico, nós temos os imóveis cujo valor venal seja até R$85.000, único imóvel deste proprietário, que é o requisito, né, a condição para ele ser isento da TMRSU. Tanto essa aí de caráter geral, quanto essa pelo valor venal, a isenção está sendo dada de maneira automática. Essas demais que eu vou pontuar agora, há que haver uma solicitação do contribuinte para tanto. Quais são elas? Benefício de prestação continuada, o BPC, previsto na LOAS. O imóvel de programas de regularização fundiária para família de baixa renda, o imóvel de programas de habitação social para família de baixa renda, imóvel onde funciona regularmente asilo, casa de repouso ou outra instituição que realize o tratamento de saúde de dependentes químicos, imóvel no qual reside uma família acolhedora, nos termos da Lei Municipal 10.774, de 2018, imóvel edificado, residencial ou não residencial, de qualquer padrão, de acordo com o anexo 2 da Lei 8.703, de 30 de abril de 2003, que seja propriedade ou locado, cedido ou incomodado a qualquer título a igrejas e templos de qualquer culto. Então, as igrejas também, elas são imunes, são isentas da taxa, são imunes do IPTU e são isentas da taxa de manuseio de resíduos sólidos, tá certo? Então, a partir de benefício de prestação continuada até esses imóveis das igrejas, há que haver uma solicitação do pedido de isenção dessa taxa. Os
de caráter geral, a isenção de caráter geral relativa aos imóveis residenciais de padrão baixo ou normal, que essa característica, esse dado já tem dentro dos sistemas da Secretaria de Finanças de Fortaleza, e o imóvel de valor venal de até 85 mil, já são dadas automaticamente a concessão da isenção. E aqui nós temos uma tabela onde especifica exatamente os padrões, os que são estabelecidos dentro da nossa legislação e se identificam exatamente os quatro: padrão luxo, padrão alto, que pagarão a TMRSU, e o padrão normal e o padrão baixo, que vai ser alcançado pela isenção geral, né, da TMRSU. Obviamente que só para os residenciais, ok? Então, nós temos todos esses padrões, tem toda essa classificação arquitetônica que é considerada. Então, as imunidades não se aplicam às taxas. Nós temos que as imunidades é para a vedação de se instituir impostos sobre o patrimônio, a renda, os serviços uns dos outros, a imunidade recíproca, né, isenção somente para os bens municipais, demais são tributados, os templos de qualquer culto, e o patrimônio, renda ou serviço de partidos políticos, inclusive suas fundações. Então, observem que não tem aí a palavra taxa, mas somente para instituir impostos sobre essas três situações. E hoje nós terminamos essa aula. Até a próxima.